Oiê, como é que vocês estão? Tenho certeza que aprenderam bastante, né? Porque teve conteúdo de qualidade pra vocês. E aí, como eu falei no último vídeo, já sei tudo isso. Mas e os pincéis? Como é que a gente vai fazer? E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes, vocês já sabem, né? Tem que deixar aqui o like, se inscreve no canal, todo vídeo a mesma história. Porque isso ajuda muito a crescer, gente. Então eu conto com vocês. Vamos lá pro vídeo? Vamos dar início, então? Ó, para começar, pincel Duo Fiber, tá? Esse pincel que tem essas duas cerdas. Você vai precisar de um pincel desse para hidratante e também se você quer aquela pele de cobertura leve. Pincel Duo Fiber. Depois, também tem o pincel Kabuki, tá? Vai aprendendo aí os nomes, vai anotando. Pincel Kabuki, que você vai usar ele para uma pele média a cobertura alta. Depois desses dois, você vai precisar de um pincel Kabuki pequeno, ó, que a gente vai usar ele na região da olheira. Depois desses, nós vamos para os pincéis de pó. Tem aqui esses três, ó. Pincel de pó tem bastante opção no mercado. Tem esse que é bem gordinho, tem esse que já é mais achatado e tem esse outro que ele é mais cone, ó. Qualquer um dos três para pó está valendo. Aí também tem o pincel de pó pequeno, ó, que a gente usa bastante na região da olheira. Feito isso, tem o pincel de blush, ó. O pincel de blush, ele é um pincel fofinho, só que ele é menor. Olha a diferença dele para um pincel de pó. Depois nós temos o pincel de contorno, ó. Pincel chanfrado. Deu branco. Pincelzinho chanfrado, ó. Depois dele, nós vamos para os pincéis de iluminador. Muita gente costuma usar esse pincelzinho aqui, vassourinha, para passar o iluminador. Só que eu, particularmente, gosto muito do pincel que parece um pincel de esfumar. Na verdade, ele é um pincel de esfumar, só que ele é maior, ó. Por que eu gosto desse pincel? Porque você já aplica e esfuma. Então, já mata dois com ele com uma cajadada só. E esse pincelzinho aqui que você usa para passar o iluminador hoje, você vai deixar ele separado pra gente usar ele como pincel vassourinha, tá? Quando quer aquela maquiagem, a gente vai varrer aqui abaixo dos olhos. E fica comigo aí que no final eu vou te falar as minhas marcas de pincéis favoritas. Ó, e também tem o pincel do nariz, tá? Você pode comprar um pincel assim, achatado, pequeno, fofinho, tá? Pra gente fazer contorno de nariz, mas se você não achar desse, você pode usar um pincel de esfumar, tá? Esse aqui é um pincel para olhos, mas também a gente consegue usar ele no nariz. Vamos agora para os pincéis de olhos. Agora com os pincéis de olhos, nós vamos para os pincéis de esfumar, que são os principais pincéis, né? Ó, aqui eu separei 3 tamanhos para vocês, vamos lá. Deixa eu colocar na ordem aqui para vocês entenderem. Um pincel bem gordinho, um pincel médio e um pincel já pequeno. Por que a gente precisa dos 3 pincéis? Porque cada um vai ter uma função diferente, tá? No decorrer dos tutoriais vocês vão ver. Mas esse aqui, ó, pincel gordinho, pincel médio e pincel pequeno, ó. Façam um print aí pra vocês comprarem depois. Depois dele tem o pincel de sombra, pra aplicar sombra, ó. É um pincel fofinho. E aí depois vem os pincéis de precisão, pro acabamento do nosso esfumado, do nosso olho. Primeiro é esse pincelzinho aqui, ó, que ele é fofinho, pequenininho, mas ele é comprido, tá? E o famoso pincel lápis, que é esse pincel também bem fofinho, ó, pode ver que eles são diferentes, um tem mais cerdas do que o outro, e cada um tem uma função diferente também. Depois deles, temos o pincel para sobrancelha, tá? Deixa eu ver como é que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, porque ele tem 2 pontas, a ponta do chanfrado e a ponta da vassourinha, tá? Então é um pincel 2 em 1. Depois nós vamos para o pincel de acabamento. Esse pincel aqui, ó, é um língua de gato pequeno, ó, como vocês podem ver. Eu uso ele para acabamento do batom e do delineado. Depois, pincel de delineador. Ó, trouxe 2 modelos aqui pra vocês. Um que é fininha, a pontinha, e o outro é o pincel chanfrado. Quando vocês forem comprar pincel chanfrado, eu aconselho sempre ter 2, tá? Porque às vezes a gente vai fazer para algum acabamento do olho, então é melhor que você tenha mais de um.
Vou deixar vocês viciados em pincel que nem eu sou. E depois nós temos o pincel de lábios, ó. É um pincel compridinho, mas ele é bem fininho, ó. Então, com esses pincéis, vocês conseguem fazer uma maquiagem maravilhosa, nível profissional. E como prometido, vou contar para vocês as minhas marcas favoritas e mais acessíveis que vocês podem comprar esses pincéis, que são Macrylan, Miss French e Dye Makeup. A Dye Makeup é uma marca nacional e é uma linha profissional, tá? Então, se vocês comprarem qualquer dessas 3 marcas, vocês vão pagar um preço justo, acessível e uma variedade enorme de pincéis, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui pra mim se você já tem alguma marca favorita que você usa. E até o próximo vídeo.